com a situação. Olá, programa Em Discussão Especial está no ar. Você se preocupa se o seu filho está passando muito tempo nas redes sociais? Ou você mesmo acha que tem que reduzir um pouquinho o tempo que passa por dia checando as novidades? Como a gente pode se precaver para enfrentar as imagens que nos são vendidas todos os dias? Sobre esse tema, eu converso com o Dr. Jack Brandão, ele é diretor do Condés Photós, e a Mariana Mascarenhas, é jornalista. Muito obrigado pela presença de ambos. Começar aqui com o Jack. O Jack, eu fiquei curioso, muito obrigado pela sua presença. Curioso com a questão do Condés Photós, vocês fazem uma pesquisa sobre a imagem. E aí eu queria que você fizesse uma introdução primeiro, para depois a gente entender como a imagem nos influencia em relação às redes sociais, que é o tema do nosso programa. Muito bom, muito obrigado. Fico feliz mais uma vez de estar aqui na casa. Bom, quando nós falamos de imagem, algo é muito importante nós lembrarmos o seguinte: normalmente as pessoas têm uma relação com a imagem muito benévola. Então nós acreditamos que a imagem é algo extremamente fácil de ser ler, a imagem, as respostas já estão na própria imagem, de modo especial a fotografia. Porque nós ainda temos essa ideia, que é uma ideia errada, que nós tentamos desconstruir no nosso centro de pesquisa, de que a fotografia, por exemplo, ela está ligada de modo quase que fulcral à realidade. Então, quando nós olhamos uma imagem, nós falamos, olha, este sou eu, este é meu pai, este é meu irmão, este é minha mulher, é minha namorada. Então, nós acreditamos que a imagem é a cópia perfeita da realidade. Quando nós chegamos, por exemplo, numa sociedade como a nossa, extremamente imagética, nós achamos que as imagens também são a realidade. Então, isso é que é um grande problema que nós vamos enfrentar, de modo especial nas redes sociais, como o Instagram, por exemplo, que é basicamente voltado à imagem. Muitas pessoas, ao olhar aquelas imagens, elas acabam acreditando que tudo aquilo é simplesmente o reflexo da realidade, sem atentar que na realidade o que eles estão vendo é um paramundo, é uma construção feita a partir de uma imagem qualquer, de uma fotografia, de um retrato. E você acha que isso, a gente acaba sendo um pouco viciado nas imagens, porque não precisa ser nem no Instagram. Se você entrar lá no seu arquivo de fotos, você está no domingo à tarde, você começa a ver aquelas fotos, aquilo é gostoso, né? Você passa aquela imagem e vê mais imagens. Se for sua, então você se delicia, né? E vê a imagem das pessoas, dos parentes, e vê, e vê, e vê. E por que isso vicia a gente? Bom, o homem, segundo as minhas pesquisas, ele é aquilo que eu chamo de iconófilo. Nós buscamos a imagem e nós temos uma outra palavra chamada iconotropismo. Todo ser humano é iconotrópico. O que significa isso? Da mesma maneira que as plantas buscam a luz, ou seja, o fototropismo, o homem busca as imagens. Então nós somos impelidos à imagem. Um exemplo que nós vamos dar aqui, nós estamos aqui batendo papo, numa boa, descontraídos, tomando uma cerveja num bar. Se nós tivermos uma televisão ligada, nós vamos olhar para a televisão. Isso é automático. A imagem é como se a imagem nos puxasse para vê-la. Então você deu o exemplo do álbum de fotografia. É algo maravilhoso. Por quê? Quando você olha, por exemplo, um álbum de fotografias, de modo especial, aquelas fotografias em que nós estamos inseridos, não é só aquela imagem que vai nos chamar a atenção, mas tudo aquilo que está por trás da imagem. E isso é algo que nos chama também para isso. Opa, há toda uma história por trás delas. E toda aquela história e todo aquele momento volta à tona também. Entendi. Mariana, jornalista, está aqui com a gente também. Também é ligada ao Instituto, né, Condés Photós, e também é pesquisadora nessa área. E quais são, onde é que mora o perigo, digamos assim, que a gente pode, de repente, estar sendo levado ao impulso ou ao vício de ficar ali toda hora com aquelas imagens e querendo ver mais imagens e entrar nesse mundo? O que é o perigo? É a superficialidade? Sim, a grande questão é o uso excessivo dessas redes sociais, porque não tem como nós sermos radicais e abolirmos completamente o uso delas. A tecnologia está aí, ela veio para facilitar a nossa vida e ela facilita a nossa vida. Então, a grande questão é esse uso excessivo, não só dos jovens, que a gente fala muito a questão dos jovens, mas também dos adultos, porque hoje com as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, principalmente o WhatsApp,
por exemplo, na questão do trabalho, nós não trabalhamos mais 8 horas por dia, nós trabalhamos 24 horas por dia, porque chegamos em casa, as mensagens continuam a chegar. Então, se a gente pensar na família, por exemplo, o jovem chega e se isola ali na rede social para falar com os amigos, enfim. Aí o pai acaba fazendo o mesmo. Ou seja, você tem bolhas isoladas dentro de casa, cada um no seu mundo, o pai, a mãe, aí tem ali a mesa, tem até aquelas charges, né, que mostra todo mundo em família, almoço em família, aí tá lá a avó, que é a única que não tá na rede social, e todos os demais ali fazendo... Dependendo da avó, né, porque algumas já estão. Algumas já estão, e os outros dizendo que estão fazendo companhia para ela, mas cada um na sua rede social. Então, o excesso sempre, ele acaba sendo prejudicial. Há uma série de outras questões também. Por exemplo, nós temos com o Instagram, com o Facebook, o recurso da rolagem infinita. A rolagem infinita, ela acaba nos viciando, né? Quem nunca ali parou, vou parar 5 minutinhos para ver o que está acontecendo, e acabou ficando 10, 20, 30, prejudicou a produtividade, seja o serviço para um trabalho, seja para a escola, para a universidade, enfim, porque a pessoa começa a ver aquelas imagens e começa a ver mais, mais e mais. Essa superficialidade que você comentou, ela é um perigo, sim. Por quê? Porque ali existe um mundo dos bem-sucedidos, dos felizes, que estão namorando. Então, leva a uma crença errada de que todo mundo está bem ali nas redes. Então, muitos vão pensar o quê? Eu também preciso postar a minha foto, também preciso fazer essa construção imagética. E aí também está a questão da fotografia, né? Que o professor Jack já comentou aqui. A fotografia ela é dissociada da realidade, porque ali é um recorte. Ela tem uma série de questões, tem o olhar de quem tira a foto, tem o contexto social que ela foi tirada, o contexto temporal, né? Então, muitas vezes eu estou triste, aí eu dou um sorriso, tem desenhos até que brincam com isso, que a pessoa está lá desanimada, triste, coloca uma máscara sorrindo para mostrar para o outro que ela está bem. Por quê? Porque ela é levada àquilo, por toda essa superficialidade das redes sociais, ela é levada a crer que os outros estão felizes e que ela precisa se mostrar assim também. Isso é muito perigoso. Esse recurso de rolagem infinita, eu vou passando em 10 minutos ali. Eu perdi o meu tempo, eu poderia estar fazendo outra coisa, e eu estou ali numa crença, numa falsa crença de que todo mundo está bem, e eu estou ali triste, angustiado e produzindo uma imagem que não é o meu eu verdadeiro. Eu perguntei da superficialidade, Jack, porque quando há estudos que mostram que se você faz uma leitura e depois daquela leitura você escreve, e dizem até que você tem que escrever à mão, não adianta digitar, você escreve, o seu cérebro assimila aquele conteúdo. Só que a gente vive em realidades que a gente usa cada vez mais ouvir coisas, né? Tem gente que ouve o livro em vez de ler o livro, né? E vê muitas imagens. E você acha que isso é superficial para absorver informações, conteúdos bons, por exemplo? Porque a gente vê imagens e não parou para ler e nem escrever. Então, você acha que a absorção fica prejudicada de conteúdos que a gente quer adquirir? É uma outra falácia que nós temos de acreditar que uma imagem fala por 1000 palavras. Isso foi algo que foi construído, foi criado e foi imputado em nossa cabeça. Então nós acreditamos piamente que ao ver imagem nós vemos tudo. Agora você tocou num ponto que é muito importante nós lembrarmos. Se eu quero fixar um conteúdo, por exemplo, quanto mais sentidos eu empregar nessa fixação, mais ele vai ser absorvido por mim. Então é óbvio que se eu estou lendo um livro e eu faço apontamentos, anotações, se além de fazer apontamentos eu leio em voz alta os meus apontamentos e eu escuto depois, a absorção desse material, desse conteúdo, vai ser muito mais eficaz do que simplesmente se eu ficar ouvindo, ou simplesmente olhando. Então, quanto mais eu mexo, eu trabalho com todos os meus sentidos, maior vai ser essa absorção. Então, isso é fato. Agora, você me lembrou essa questão da imagem, eu me lembro de um estudo psicológico que dizia o seguinte, que a mulher tem atração, e o homem também, pela pessoa simétrica, quanto mais simétrico, mais bonito, e a mulher tem essa atração porque ela acredita que o cérebro dela entende que aquela pessoa mais simétrica é mais sadia. E aí, os estudos que eles fizeram é que já dentro do útero, a criança que nasce
mais simétrica, ela conseguiu ter anticorpos mais poderosos, ou seja, a mulher vê inconscientemente que aquele é um homem que lhe daria bons filhos saudáveis. Isso é a questão da imagem, só que daí depois é o que você está falando, tem que conversar para saber dos outros conteúdos, né? Porque a imagem é o começo, o cérebro é um aviso de um perigo, de alguma coisa que lhe seja boa. Agora tem que avançar além da imagem, né? E não se deixar seduzir apenas pela imagem, porque daí você pode embarcar num barco furado, né, Mariana? Porque você só está vendo imagem, é o que a gente está falando aqui, né? Está todo mundo muito feliz, muito bem, Exatamente. muito bem maquiado. Os aplicativos de relacionamento também é um exemplo, Aí, né? Porque exatamente. os Tinder e tantos outros aí, as pessoas vendem uma imagem. E aí, quando tem um encontro presencial, acontece aquela frustração. Por quê? Porque a pessoa colocou uma imagem de como ela gostaria de ser. E o outro é seduzido por aquilo. E por mais que isso aconteça muito, a gente sabe que isso é muito comum, as pessoas continuam ainda, porque muitas se deixam seduzir pela imagem. Muitas até sabem o quanto ela está dissociada da realidade, mas é aquela ânsia a necessidade, de consumir. Exatamente. É a necessidade de buscar aquilo que ela quer. Exatamente. Então ela não vai atrás do fulano, do cicrano, do beltrano. Ela vai atrás de uma construção que ela fez. Agora, você falou da questão da simetria, desculpe, Mariana, vai além disso, isso é algo extremamente primitivo. Então, a mulher busca inconscientemente, você vê, o homem tem que ser alto, o homem tem que ser bonito, tem que ser simetricamente, principalmente a questão do queixo, os ombros largos, porque a mulher busca proteção. Mas é a primeira imagem que ela vai receber da natureza. Agora, há outras escolhas que devem ser feitas. Agora, se você para somente nessa imagem primordial, você está perdido, porque você não sabe o que vem depois. Como você falou, você pode comprar gato por lebre. E aí, agora o que ela falou das redes sociais é muito interessante também, porque se nós nos deixamos nos iludir, às vezes por uma rede social, que a gente conversa com a pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vai no encontro e não é aquilo, imagina os produtos do marketing que tem uma capacidade muito superior de vender produtos, e agora o marketing ele vende o conteúdo, né? Ele vende alguma coisa, ele capta você por aquilo que você gosta para depois lhe enviar o produto, né? Então, eu acho que o estudo de vocês é importante por causa disso, da gente estar atento que a imagem que se vende, principalmente, acho que para crianças e adolescentes, você acha que esse é um público que está mais suscetível a esse bombardeamento de imagem, principalmente do marketing? Sim, lógico, porque o que acontece é o seguinte, o pessoal que trabalha com marketing, por exemplo, há muitos psicopedagogos, há muitos psicólogos, há muitos semioticistas, há muitos semiólogos, então nada é por acaso. Então, eu acho que a grande questão dos pais, ou para os pais, é sempre estarem atentos a tudo aquilo que é oferecido para o filho. Como nós vimos agora, como a própria Mariana falou em relação às próprias redes sociais, de modo especial essas redes de relacionamento, se nós nos deixamos enganar, imagine uma criança que está em formação. Então, por estar em formação, essa criança é muito mais aberta a aceitar essas verdades, essas imagens como verdades absolutas. Mas você sabe, Jack, que eu conversando com um especialista em segurança para crianças certa vez, ele falou, olha, você deixa a sua filha ou seu filho sozinho numa praça aqui na capital paulista, meia-noite sozinho, você vai no mínimo vigiar para ver com quem ela está, o que está acontecendo, né? Então, nas redes eletrônicas é a mesma coisa. Só que para os pais é difícil, porque, por exemplo, o pai hoje em dia se diz assim, olha, o pai está no Facebook e o filho está mais no Instagram. Daqui a pouco ele sai do Instagram e vai para outra, porque quando o pai, a mãe e a tia começam a frequentar aquela rede, é hora de sair, né? Foi exatamente o que nós comentamos hoje, falando sobre a questão do Facebook. O Facebook é um exemplo claro. Até 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 15 anos atrás, o Facebook, a garotada toda estava no Facebook. Então, a partir do momento em que essa garotada, os pais invadem o Facebook, é o momento da própria garotada pular fora. Por quê? Porque não interessa mais, porque faz parte da garotada, do ser jovem, ir contra. Eu não posso estar com os meus pais da mesma rede que eu estou. Então eu pulo fora, porque houve uma pesquisa que a Mariana estava até comentando quando nós estávamos vindo para cá, falando exatamente sobre isso. Teve uma pesquisa da Telefônica Vivo, que eles fizeram com 1.400 jovens, e desses 1.400 jovens, 60% acreditam que as redes sociais ela causa um isolamento, ou seja,
tem jovens que estão tendo essa certa consciência. Alguns estão até migrando, né, ou deixando de usar as redes sociais. Principalmente os chamados jovens milênios, que é aqueles da década de 80, né, a partir da década de 80 até os anos 2000. Então, eles estão deixando de usar, admitindo isso, que as redes sociais estão prejudicando a produtividade deles, eles passam muito mais tempo do que gostariam, e quando eles saem de lá, eles saem muito mais tristes do que felizes. Frustrados, né? Talvez Isso. por causa dessa superficialidade. Mas aí a gente não vai entrar, Mariana, num campo em que você só potencializa aquele que já tem uma tendência ao isolamento. E nesse aspecto eu queria te perguntar o seguinte: se você tem uma família que os pais também às vezes falam, eu vou me reunir separei um tempo para ficar com a minha família, e de repente ele se vê no celular, vendo um e-mail, vendo um aplicativo, vendo um WhatsApp, vendo qualquer coisa, e o filho brincando, e ele fala, puxa, perdi a oportunidade de conversar. Essa questão de resgatar essa conversa familiar, você acha importante no sentido de que haja um envolvimento e uma conversa maior entre todos, para a gente se deixar iludir pela mosca azul? Sim, como eu falei também, né? A gente não culpar somente os jovens, né? Porque eu falo muito, eles ficam só no celular, não dou atenção para os pais, mas tem o contrário, como você falou. E os pais serem um exemplo também é muito importante, porque, como eu já tinha falado, a gente não pode radicalizar e proibir totalmente. Então, dedicar de tal horário a tal horário, eu vou usar a rede social, de tal horário a tal horário, eu vou checar meus e-mails. E ter esse espaço para conversar. Hoje tem até bares que fazem promoções, deixa o celular desligado e ganhe mais uma cerveja. Esses dias mesmo eu vi algo muito interessante que era de um casamento, que a pessoa colocou lá, nós temos fotógrafos e cinegrafistas muito bem preparados para filmar esse momento. O que nós pedimos é que você aprecie esse momento na cerimônia. Porque senão fica todo mundo com o celular, exatamente. Né? É a imagem do Papa quando veio ao Brasil, né? Sim. As pessoas todos com o celular, o Papa passando, e as pessoas com o celular, e ninguém conseguiu olhar, as pessoas olharam para o celular, mas não olhavam para o Exatamente. Então, a gente não está vivendo a realidade, a gente está vivendo o mundo virtual. Se a gente vai a um show, é a mesma situação. Você vê o artista pela tela do celular, pela tela da câmera. Então, a gente não consegue aproveitar aquele momento, porque tudo é a ânsia de registrar. Eu preciso registrar. Existe um outro movimento, ao mesmo tempo que isso nos leva à dispersão, existe um movimento, aí a gente a todo momento vê, principalmente na internet, pessoas falando da importância, por exemplo, da meditação ou do mindfulness, né? Sim. Que é para a pessoa voltar ao seu foco. Parece que a gente, de um lado, está na extremidade da superficialidade, e, por outro lado, vários especialistas falando, olha, para se preparar pelo futuro, que é tão incerto, uma das boas coisas, inclusive para a gestão emocional, é a questão da meditação, de todo dia você separar ali 10 minutos, 1 hora, o tempo que você puder, para estar consigo mesmo, aquietar a sua mente e estar mais preparado. Isso, inclusive, vi um livro recentemente falando sobre isso. O que você acha disso? Você acha que isso é um contraponto, essa questão do mindfulness, está tão na moda? Sim, é a questão do equilíbrio, né? Acho que o equilíbrio é fundamental. Ter um momento para a pessoa estar ali consigo mesmo, principalmente os mais ansiosos, porque a rede social acaba gerando uma ansiedade também. Ela acaba aprimorando essa ansiedade para quem já tem. Então, potencializa mesmo. Exatamente. A questão, por exemplo, das notificações sonoras do WhatsApp. Então, toda hora ali chega uma mensagem. Muitas vezes, 90% dos casos, não é nada demais, não é nada de grave, mas o fato de ter aquela notificação sonora e você saber que tem uma mensagem chegando, isso já gera uma certa ansiedade. Então, ter esse momento, eu acredito que é fundamental, porque eu vou me silenciar. Não, chegou uma notificação sonora, mas eu posso esperar. Eu posso olhar daqui a pouco, eu estou concentrada num texto, estou concentrada em algo, então daqui a pouco eu vejo isso. Mas o gatilho é o barulhinho, Marilena. Plim, aí você fala, eu quero ver. Ou é o caso da pessoa também silenciar o aparelho, porque, como eu falei, justamente o barulho, ele potencializa essa ansiedade. Uhum. Agora, essa questão da meditação, tudo é engraçado que eu também observo muito as próprias redes sociais, o YouTube e outros canais, eles têm muitos vídeos que acabam auxiliando os internautas. Então, aí a gente pode ver o contraponto dentro da própria tecnologia. Né, usar a tecnologia também a favor do ser humano nesse sentido, você colocar vídeos que incentive a pessoa a entrar em contato consigo mesmo, porque hoje a gente tem uma explosão imagética de mundos superficiais que acabam fazendo as pessoas aí ficarem angustiadas, tem também a explosão de notícias ruins, né? Eu até comentava que eu mesma fui pega por isso, porque eu tenho o hábito de ler notícias diariamente,
E há um tempo atrás eu comecei a ficar angustiada, sentir um certo desânimo, porque era só desgraça, desgraça em todas as áreas. Então, quando a gente abre uma página no Facebook, no Instagram, que vê ações do bem, ou medidas, sugestões, incentivando as pessoas a terem esse encontro consigo mesmo, eu acho essencial. Então, são exemplos de como a tecnologia pode ser usada, assim, para fins benéficos. Inclusive, incentivar até nas escolas que os alunos façam atividades bacanas nesse sentido, de ajudar o próximo. É isso que eu queria falar com o Jackson nas escolas, né? Porque você acha que as escolas podem trabalhar essa questão imagética e da internet como um todo? A gente até já fez entrevista aqui sobre isso, de grupos que vão e explicam para os alunos que, olha, o que você vê nem tudo é realidade, então você tem que separar o que é realidade do que não é, saber interpretar e principalmente ter espírito crítico. Qual é a função das escolas nesse papel? Nossa, isso é primordial. Tanto que nós temos uma pesquisa que nós estamos realizando, já faz 5 anos, está praticamente, falta pouca coisa para irmos a campo. Então, durante 5 anos, nós estávamos no grupo trabalhando exatamente isso. Como nós podemos chegar ao aluno e ao professor. Porque, como eu havia dito anteriormente, é muito complicado as pessoas... A imagem ela tem um problema muito sério. Que nós temos, que ela nos passa, que é o seguinte, é o fato de nós acreditarmos que nós podemos ver tudo num relance de olho. Então, quando nós batemos nós temos um relance numa imagem qualquer, nós acreditamos que já enxergamos tudo que nós precisávamos. E não é assim. É exatamente o contrário. Nós estamos sendo cada vez mais induzidos, a partir dessa superficialidade, a acreditar que tudo é muito fácil, tudo é muito simples. Então eu posso tudo, eu consigo tudo, eu enxergo tudo. E não é bem assim. Na escola, de modo especial, nós deveríamos começar a ensinar efetivamente, primeiro, nossos professores. Porque os nossos professores, assim como os nossos alunos, também não têm essa consciência imagética. E aí nós temos a grande questão de acreditarmos que a própria imagem nos dá as respostas de cara. Não. E nós achamos que somos senhores das imagens. Enquanto nós acreditarmos que somos senhores das imagens, mais as imagens nos tornam escravos delas. Então é um grande problema. Por isso que nós temos de ensinar efetivamente os alunos a entender, a ler. Quantas vezes eu, na escola ou na faculdade, eu passava uma imagem e falava assim, leiam a imagem tal e respondam as questões. Várias vezes meus alunos falavam, professor, ler imagem, mas imagem não é para ler. Eu falei, exatamente o contrário. A imagem, assim como a palavra, tem de ser lida. Por quê? Porque tudo que está ali é proposital, tem uma intenção. Então, quando eu acredito, começo a acreditar que aquilo já me deu todas as respostas, eu me torno um escravo. Qual o melhor espaço para a gente combater isso? Tem de ser na escola. Tem de ser na escola. E é exatamente essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Houve um problema na universidade com que eu trabalhava e nós tivemos de encerrar essa pesquisa. Mas agora nós vamos retomá-la, né? Nós falávamos, por exemplo, também, Jack, da questão do tabagismo, do cigarro, né? Sim. No Brasil, proibida a propaganda há muitos anos. Sim. Mas a gente tem filmes que nos chegam aí pelo streamings da vida que você, todo momento, vê alguém fumando, né? E isso é uma propaganda velada, mas talvez mais potente do que a propaganda totalmente exposta e querendo te vender alguma coisa. Sim, né? mas é isso que a gente estava comentando agora. A ideia o cigarro é extremamente clara, extremamente útil. A indústria tabagista sempre foi uma indústria extremamente poderosa, no mundo todo. E é óbvio que a questão de uns 20 anos, mais ou menos, foi proibido qualquer propaganda. Eu não me lembro se são 20 ou 30 anos, não me lembro. Então foi proibido no Brasil. Ótimo, acabaram todas as propagandas. Entre aspas, porque aí o que acontece? Começaram a fazer o quê? De modo especial, o Netflix. A Netflix está muito claro isso. Nós fizemos até um trabalho recentemente sobre isso. Grande parte dos filmes e dos seriados que trabalham com jovens tem uma exibição exagerada do cigarro. Então, aquilo nós estamos vendendo a imagem do cigarro como algo bom, como algo bom, como algo bom. Eu dei um exemplo para você agora, quando nós estávamos batendo papo. A questão de 10 anos atrás, eu estive num churrasco na casa de um amigo meu, perto de Registro.
onde eu dei aula uma época. E lá havia um rapaz que tinha a minha idade, parece, ou próximo à minha idade, ele estava lá no churrasco, batendo papo, eu batendo papo com ele, tomando uma cerveja, e ele virou para mim, você tem fogo? Aí eu virei para ele e falei, eu não fumo. Ele falou, nossa, meu, dá uma olhada. Estava lotado de jovens alunos. Nenhum aluno fumava. Nenhum aluno. Ele falou, tá aí, ó, ninguém mais fuma. Eu não consigo mais cigarro, eu não consigo mais fogo. Há 10 anos, na época ele falou, há 10 anos atrás, estava todo mundo fumando. E hoje nós estamos vendo o retorno. O cigarro está sendo consumido de uma forma muito forte pelo jovem. Por quê? Porque o jovem não consegue mais enxergar, não consegue enxergar que aquilo é uma imagem construída. Ele não consegue ver naquilo o que subjaz naquela imagem que está sendo vendida pelo Você filme. Não tem muitas vezes as palavras, um ícone muito forte é do Marlboro, por exemplo, que tinha lá propaganda. Você pode não ter mais as imagens, as escritas que são proibidas, mas você pode nos filmes ter a imagem como a Mariana não vai saber desse tempo, mas assim, tinha homens até que andavam a cavalo, assim, era o Marlboro. Porque assim, era o símbolo da masculinidade, assim, né? Hoje seria um grande carro, alguma coisa. Mas as imagens, como você colocou muito bem aqui, às vezes não tem as letras, não tem a expressão na propaganda, mas você tem a imagem. E a imagem, isso que eu queria abordar com a Mariana, a questão que ela mexe muito com o emocional, né? A imagem, ela é diretamente emotiva, né? Eu vi uma pesquisa acho que é Jason Braddon, ele fala sobre o hábito, e ele tem uma palestra no TED muito interessante, que ele fala que... Ele comenta, por exemplo, em relação aos alimentos. O cérebro, quando ele vê quando você come açúcar, ele fala, nossa, isso é bom para você se alimentar. Quer dizer, o açúcar engana a gente, né? Ele fala que é gordura, né? Ele é mentiroso. Então, e o cérebro, o que ele fala para você? Maravilha. O cérebro primitivo. Marca onde você conseguiu isso, não esquece onde você... No caso, na geladeira, mas quando você for no mercado, o seu cérebro fala, você tem que comprar isso, né? Porque isso é bom, isso vai ajudar a sua sobrevivência. E depois ele aprendeu o quê? Que quando você estiver meio triste, abatido, o cérebro fala, é uma compensação. Dá uma compensada. Então, o açúcar não serve só para você. Se você estiver meio infeliz, come um pouco de doce que também você vai se sentir melhor, né? E ele faz esse estudo falando um pouco sobre os gatilhos, né? E para parar de fumar, ele fala sobre os vícios. E aí ele fala, poxa, quando os aplicativos que a gente tinha citado agora, né? Houve um sinal, é o gatilho que eu tenho que ver o que mensagem que vir. Então, ele fala que o problema é que, como são gatilhos emocionais, você tem dificuldade, o cérebro pré-frontal, que nos ajuda a entender intelectualmente que aquilo é ruim, que o cigarro é ruim, que outros vícios são ruins, ele é desligado automaticamente entre sendo o quê? O emotivo, o emocional, muitas vezes vindo pelas imagens. Só que é interessante que no estudo ele coloca que ele usa os próprios aplicativos como uma ferramenta para você mensurar quantas vezes aquela vontade, seja de fumar ou de comer açúcar, ela aparece. E aí a gente entra na questão do mindfulness, né, de estar focado. E ele fala, olha, em vez de você parar de fumar, você vai usar a curiosidade. Então você vai parar e pensar, por que eu estou com vontade de fumar? Por que eu estou com vontade de comer açúcar? Por que eu tenho essa vontade imediata de responder esse e-mail ou esse WhatsApp agora? Sim. E essa curiosidade é uma questão simples, mas fez inclusive com que o percentual de pessoas que fumavam reduzisse. Porque a pessoa entrou num estado que ela fala assim, não, eu quero fumar porque eu estou nervoso, ou porque eu estou ansioso, quero comer açúcar. Então ele entendia aquele comportamento e ele conseguia aos poucos ir largando, né? Sim. Eu acho que daí essa questão de você associar, ter um aspecto mais crítico, fazer com que o seu cérebro veja aquela imagem da rede social e interpretar que aquilo não é uma realidade, né? Mas Sim. isso requer um pouco de como é que fala? É a questão do senso crítico mesmo. Senso crítico, porque já foi comprovado que as redes sociais, elas viciam como o álcool e como o cigarro também. Uhum. Então, é essa questão de eu olhar para dentro de mim e pensar, por que eu estou aqui? Por que eu estou me deixando levar por essas imagens? Uhum. Né? Então, desenvolver esse senso crítico, ter essa criticidade, que é o mais difícil.
principalmente para os jovens. O Jack falou um pouco da questão da instantaneidade, que o jovem ali, ele acredita que pode tudo, que porque basta um clique, ele vai fazer uma pesquisa, tudo que ele clica ali aparece. Então, ele acaba sendo levado por aquilo. Ele mal consegue se reconhecer dentro daquela explosão. Só que no dia da prova, o clique não vai ajudar ele, né, Jack? Exatamente. Nosso tempo chegou ao fim. Jack, por favor, as suas palavras finais. O que a gente deixa de recado aqui, principalmente para os pais que estão preocupados com essa questão de envolvimento, às vezes, excessivo de todos nós nas redes sociais? Primeiramente, eu acho que é importante os pais saberem quais imagens os seus filhos estão tendo acesso, ele próprio conhecer, saber, buscar, porque é muito importante isso, saber que a imagem sempre tem algo por trás. Eu acho que começa por aí, é um aprendizado, é um grande aprendizado, ele saber, buscar o que isso quer dizer. É a grande mensagem que eu acho que eu poderia passar hoje para os pais. Verificar isso. Então, eu acho que a partir desse programa, eu tenho certeza que todas as imagens que você vê aí nas redes sociais, você sempre vai procurar olhar com um espírito mais crítico, analisar, deixar um pouquinho o emocional de lado e analisar criticamente, e aí poder ensinar aqueles que estão junto com a gente e aprender junto com eles, né, para que a gente possa construir um mundo aí com mais proximidade e mais produtividade nos nossos relacionamentos. Muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Vale a pena, né? Muito bom com a situação.